Um milionário contratou uma empregada para cuidar da casa, cozinhar, limpar, lavar roupa, nada mais. Mas quando sua noiva tentou demitir essa empregada e mandou ela sair de casa pela manhã, o filho dele, de 5 anos, entrou na sala, olhou para a mulher que ele deveria chamar de nova mãe, e disse 3 palavras que fizeram todos os adultos naquela sala ficarem em silêncio absoluto. 3 palavras que uma criança nunca deveria precisar dizer. 3 palavras que revelaram uma verdade que esse bilionário estava cego demais para enxergar há quase um ano. Agora, quais foram essas 3 palavras e o que aconteceu depois que o menino as disse é algo que eu prometo que você não vai esquecer. Porque o que esse pai descobriu naquela noite sobre a mulher que dormia ao lado dele, a mulher a quem ele tinha dado um anel, a mulher em quem ele tinha confiado o futuro do seu filho, mudou tudo. Mas antes de eu contar o que aconteceu, se você acredita que as crianças enxergam a verdade muito antes dos adultos estarem prontos para enfrentá-la, aperta o botão de curtir agora. Se inscreve no canal se você é novo aqui, porque a gente conta histórias que tocam de verdade. E deixa um comentário. Você já viu uma criança falar algo tão sincero que silenciou uma sala inteira? Eu quero saber. Eu leio cada um dos comentários. Beleza. Vamos entrar nessa história. Daniel Monteiro estacionou na entrada da casa dele em Curitiba, Paraná, às 18h40 de uma quarta-feira. 20 minutos mais tarde do que ele tinha prometido a si mesmo naquela manhã, quando olhou no espelho e disse que hoje seria diferente. Mas hoje não foi diferente. Hoje foi exatamente igual a ontem, e ao dia anterior, e a todos os dias dos últimos 13 meses desde o acidente que dividiu a vida dele em antes e depois. A casa era linda. 5 quartos. Uma varanda ampla na frente. Um quintal com um balanço que não era tocado há mais de um ano. Por fora, parecia a casa de um homem que tinha tudo. Por dentro, parecia um lugar de onde algo essencial tinha sido arrancado e ninguém tinha descoberto como preencher o espaço que ficou. O filho dele, Cauã, tinha 5 anos. Cabelo castanho claro. Olhos azuis quietos que observavam tudo com uma seriedade que nenhuma criança de 5 anos deveria carregar. E uma relação com a comida que tinha se tornado a maior fonte de medo na vida de Daniel, porque Cauã mal tinha comido uma refeição completa em mais de um ano. Tudo começou na semana depois do acidente. A esposa de Daniel, Sara, estava voltando para casa depois de comprar as coisas para o jantar. O assado de domingo que ela fazia toda semana sem falta. A única refeição em que a família inteira sentava junta, sem celular, sem distrações, só os 3 à mesa. Ela nunca chegou em casa. Um caminhão avançou o sinal vermelho a 4 quarteirões de casa. Sara tinha 33 anos. As compras ainda estavam no banco de trás quando Daniel chegou ao hospital. Ele lembra de ter visto a sacola de papel pardo. Ele lembra do salsão saindo pela borda. E a partir daquela semana, Cauã parou de comer. Não completamente. Não de um jeito que fizesse um médico intervir imediatamente. Mas de um jeito lento, constante e apavorante, como assistir uma vela queimando milímetro por milímetro sabendo que em algum momento ela ia apagar. Cauã sentava na mesa de jantar toda noite porque Daniel mandava. Ele segurava o garfo. Empurrava a comida em círculos lentos pelo prato, movendo o arroz de um lado para o outro, arrastando um pedaço de frango pelo molho sem levantar. E depois de 15 minutos desse ritual silencioso, olhava para o pai e dizia, terminei. Daniel olhava para o prato intocado e sentia algo apertar no peito. Aquele tipo específico de impotência que vem de assistir seu filho desaparecer na sua frente sem saber com qual mão tentar alcançar. Os médicos fizeram exames. Hemograma. Renal Nutritional. Avaliação comportamental. Tudo voltou com a mesma conclusão. Cauã era fisicamente saudável. Não havia nenhuma razão médica para a aversão à comida. A causa era emocional. O menino associava as refeições à ausência da mãe, porque o jantar era a única coisa que eles nunca deixavam de fazer juntos. E agora, sentar naquela mesa sem ela, comer a comida que ela costumava fazer, na cadeira ao lado da cadeira vazia onde ela costumava sentar. Era algo que o corpo dele simplesmente se recusava a fazer. A DRA. Patrícia, a psicóloga infantil que Daniel contratou, explicou com clareza. Ele não está escolhendo não comer.
O corpo dele está protegendo ele de um sentimento que ele não consegue processar. A mesa é onde ele mais sente a ausência dela. Então o organismo desliga o apetite para evitar a dor. Daniel entendeu a explicação. Mas entender não tornava mais fácil assistir o filho perder peso. Ver as camisetas ficando mais largas. Ouvir a enfermeira da escola ligar 2 vezes no mesmo mês dizendo que Cauã tinha sentido tontura no recreio. Ele tentou de tudo. Trocou a mesa de jantar. Levou as refeições para a sala. Tentou comer no quintal. Cozinhou coisas diferentes, coisas que a Sara nunca tinha feito, na esperança de que o estranhamento quebrasse a associação. Nada funcionou. Cauã comia o mínimo que o corpo exigia e nem uma mordida a mais. O café da manhã era meio pedaço de pão. O almoço na escola era o que ele conseguia antes de o sentimento chegar e ele parar. O jantar era o pior, porque o jantar era o momento da Sara, e nenhuma mudança de cenário conseguia apagar isso. O pediatra tinha avisado Daniel 3 meses atrás que se o peso do Cauã continuasse caindo, eles precisariam discutir intervenção médica, um programa de alimentação, possivelmente internação. A palavra internação atingiu Daniel como um soco no estômago. O filho dele tinha 5 anos. A ideia de entregá-lo a um programa hospitalar porque ele não conseguia fazer o filho comer. Essa era uma derrota que Daniel não conseguia aceitar. Então ele continuou tentando. Toda noite. Mesma mesa. Mesma rotina. Mesmos 15 minutos assistindo Cauã empurrar comida em círculos antes de dizer as 2 palavras que tinham se tornado a frase mais dolorosa do vocabulário de Daniel. Terminei. E então apareceu Raquel. Raquel Lacerda entrou na vida de Daniel 8 meses depois da morte de Sara. Ela era designer de interiores corporativos, perspicaz, ambiciosa, e impressionantemente bem apresentada de um jeito que fazia os ambientes parecerem menores quando ela entrava. Se conheceram por meio de um amigo em comum num jantar. Ela tinha sido atenciosa, elegante, e exatamente o tipo de pessoa que sabia dizer a coisa certa na hora certa sem parecer ensaiada. Em 3 meses, ela já tinha se mudado para casa. Em 5, Daniel tinha pedido ela em casamento, em parte por carinho verdadeiro, em parte pela crença desesperada de que Cauã precisava de um lar completo, que a presença de uma mulher de algum jeito preencheria o espaço que Sara tinha deixado. Raquel aceitou o anel com confiança e se instalou na casa com a eficiência de quem está redesenhando uma planta baixa, reorganizando móveis, repintando paredes, substituindo as cortinas da Sara por outras que ela mesma tinha escolhido. Para a família e os amigos de Daniel, Raquel era uma bênção. Ela ia aos eventos da escola. Sorria nas fotos. Dizia às pessoas que estava comprometida em ser uma figura materna para o Cauã com um tipo de convicção que fazia todo mundo concordar com a cabeça. Mas dentro de casa, atrás das portas fechadas e das cortinas puxadas, a paciência de Raquel com Cauã era uma atuação com prazo de validade. Ela nunca gritou com ele. Nunca fez nada que pudesse ser filmado e chamado de abuso. Mas suspirava quando ele não comia. Fazia comentários baixos o suficiente para só o Cauã ouvir. Você tá fazendo seu pai se preocupar à toa e outras crianças dariam tudo por essa comida. Retirava o prato dele com uma brusquidão que fazia os talheres chacoalharem. E uma vez, quando Cauã derrubou um copo d'água durante um dos seus rituais silenciosos de jantar, ela olhou para ele com uma expressão que não era raiva, era algo mais frio. Irritacao disfarcada de compostura. Cauã nunca contou nada disso ao pai. Não porque tinha medo, mas porque crianças de 5 anos não têm vocabulário para descrever a diferença entre alguém que é gentil e alguém que está fingindo gentileza. Elas apenas sentem, na tensão dos ombros, no jeito que prendem a respiração quando aquela pessoa entra na sala, no instinto de ficar menor e mais quieto para não chamar atenção. E Raquel tinha outros planos que não tinha compartilhado com Daniel. Conversas discretas com um advogado de família sobre opções de colégios internos para crianças com problemas comportamentais. Pesquisas que ela fazia no laptop, histórico de navegação que ela achava que ninguém nunca ia checar, sobre programas residenciais para crianças com transtornos alimentares. Não porque ela queria que Cauã melhorasse. Porque ela queria Cauã em outro lugar.
Em qualquer lugar que não fosse entre ela e a vida que estava construindo dentro daquela casa com um homem cujo patrimônio tinha 9 dígitos. Ela nunca disse nada disso em voz alta. Não precisava. O plano era paciente. E Raquel era muito boa em ser paciente quando a recompensa valia a pena. Miriam José chegou numa terça-feira de manhã. Veio com uma única mala, um par de sapatos gastos que já tinham sido resolados 2 vezes, e o tipo de silêncio que não vem de timidez. Vem de ter vivido o bastante para saber que o silêncio pode carregar mais peso do que palavras. Ela tinha 42 anos. Nascida em Salvador, Bahia. Criada por uma avó que cozinhava para a vizinhança inteira todo domingo, não porque tinha dinheiro, mas porque acreditava que alimentar as pessoas era a coisa mais parecida com uma oração que as mãos podiam fazer. Miriam tinha carregado essa crença consigo por muitas estradas, passando por 3 empregos em 4 anos, e entrando pela porta da frente da casa de Daniel Monteiro sem nada no currículo que sugerisse que ela fosse algo além de uma empregada doméstica. Daniel a conheceu rapidamente na cozinha. Deu a ela a lista: limpeza, lavanderia, compras de supermercado, preparo básico das refeições. Mencionou Cauã apenas uma vez: meu filho tem dificuldade com comida. Não leve para o lado pessoal se ele não comer o que você preparar. Só prepare e deixe na mesa. Miriam Asensio. Não fez perguntas. Não inclinou a cabeça com pena. Simplesmente disse: entendi, e começou a desembalar os produtos de limpeza. Na primeira semana, Miriam e Cauã ocuparam a mesma casa sem se cruzar. Ela limpava ao redor dele. Colocava as refeições na mesa sem comentário. Observava ele empurrar comida em círculos pelo canto do olho enquanto passava o pano no balcão, e não dizia nada. Mas Miriam estava observando. Não com o olhar clínico de uma especialista. Com o olhar prático de uma mulher que cresceu numa casa onde comida era amor e recusar comida nunca era sobre a comida, era sempre sobre algo por baixo. No 8º dia, ela mudou uma coisa. Em vez de colocar o prato do Cauã na mesa e sair, ela ficou na cozinha enquanto ele estava sentado. Não ficou olhando diretamente para ele. Começou a picar legumes para a sopa do dia seguinte, devagar, ritmicamente, a faca batendo na tábua com uma cadência constante que preenchia o silêncio sem exigir nada dele. Cauã levantou os olhos do prato. Não para a comida. Para as mãos dela. Ele observou as cenouras sendo cortadas em rodelas perfeitas. Observou a cebola sendo picada em cubinhos minúsculos. Observou o salsão sendo cortado em diagonal, cada pedaço idêntico ao anterior. Miriam percebeu que ele estava olhando. Não parou. Não transformou aquilo num momento especial. Apenas continuou picando, e depois de alguns minutos, disse sem levantar os olhos: minha avó costumava dizer que a comida tem voz. Se você escuta enquanto prepara, consegue ouvir o que ela quer se tornar. Cauã ficou olhando para ela. Não respondeu. Mas também não disse terminei. Ficou sentado naquela mesa por 37 minutos, o maior tempo que ficou em 14 meses. E Miriam entendeu exatamente o que aquilo significava. Na noite seguinte, Miriam tentou algo para o qual ela não tinha sido contratada. Quando chegou a hora de preparar o jantar do Cauã, em vez de cozinhar sozinha e colocar o prato na mesa, ela foi até a sala onde Cauã estava sentado no chão com um livro de colorir e disse: preciso de um ajudante na cozinha. As cenouras não vão se cortar sozinhas. Cauã olhou para ela com a desconfiança cuidadosa de uma criança que aprendeu a avaliar as intenções de cada adulto antes de responder. Não se mexeu por 10 segundos inteiros. Então largou o giz de cera, levantou e seguiu ela até a cozinha sem dizer uma palavra. Miriam puxou o banquinho da despensa e colocou-o ao lado do balcão. Cauã subiu e ficou de pé ao lado dela, na altura da tábua de cortar pela primeira vez na vida. Ela entregou uma faca de manteiga, sem fio, segura, incapaz de cortar qualquer coisa mais dura que uma banana, e colocou um pedaço macio de abobrinha na frente dele. Corta em rodelas, ela disse. Grosses. Não se preocupa se ficarem tortas. Cauã segurou a faca do jeito que uma criança segura algo importante, com as 2 mãos e concentração total. Pressionu a abobrinha. O primeiro corte saiu torto.
O segundo ficou melhor. O terceiro era quase uma rodela perfeita. Miriam olhou para a rodela e disse: essa vai no topo da sopa. Melhor rodela da cozinha. Cauã olhou para a rodela dele. Depois olhou para Miriam. E o canto da boca dele se mexeu, não era um sorriso, ainda não, mas o começo de um. Os músculos tentando lembrar como fazer. Eles cozinharam juntos por 40 minutos. Miriam dava pequenas tarefas a ele: lavar tomates, rasgar folhas de alface, mexer a panela com uma colher de pau enquanto ela segurava firme. Ela narrava tudo o que fazia, não com a voz de uma professora, mas com a voz de alguém contando uma história. É assim que minha avó fazia o caldo. Ela dizia que o segredo era paciência. Você tem que deixar ferver até que ele te diga que está pronto. Cauã ouvia cada palavra. O corpo dele foi mudando conforme os minutos passavam. Ombros abaixando, respiração ficando mais lenta, a rigidez da postura amolecendo como algo se desenrolando de dentro para fora. Quando a sopa ficou pronta, Miriam serviu 2 pratos. Colocou um na frente do Cauã e um na frente dela. Sentou ao lado dele, não de frente, mas do lado, ombro quase encostando, e começou a comer sem cerimônia. Cauã olhou para o prato dele. A rodela de abobrinha que ele tinha cortado estava flutuando bem no topo, exatamente onde Miriam tinha prometido que estaria. Ele pegou a colher. Mergulhou no caldo. Levou até a boca. E comeu. Não o prato inteiro. Nem metade. Mas 6 colheradas completas. Mais do que tinha comido de uma vez em mais de um ano. E quando largou a colher, não disse terminei. Disse algo que não tinha dito numa mesa de jantar desde que a mãe dele era viva. Posso comer mais amanhã. Miriam não contou para Daniel. Não porque estava escondendo, mas porque ela entendia que coisas frágeis crescem melhor no silêncio. Se ela relatasse aquilo como uma conquista, viraria um projeto. Daniel ia querer medir, acompanhar, chamar o médico. E o que estava acontecendo entre ela e Cauã não era um evento médico. Era um vínculo se formando ao redor de um balcão de cozinha. E vínculos não sobrevivem sendo observados como experimentos. Então ela continuou cozinhando com Cauã toda a noite. E toda noite, ele comia um pouco mais. Na segunda semana, Cauã já estava no banquinho antes mesmo de Miriam começar a preparar o jantar. Esperando com a faquinha de manteiga na mão, pronto para cortar o que ela colocasse na frente dele. Começou a fazer perguntas. Por que a cebola faz chorar? O que acontece se colocar sal demais? Sua avó te ensinou tudo. Miriam respondia cada pergunta com a seriedade que ela merecia, porque sabia que uma criança fazendo perguntas sobre comida é uma criança reconstruindo sua relação com algo que estava quebrado. E ela não ia desonrar isso dando respostas pela metade. Na terceira semana, Cauã estava comendo refeições completas. Não só a sopa. Frango grelhado que ele mesmo tinha temperado. Arroz que ele tinha lavado na peneira. Uma salada que ele tinha montado com a atenção concentrada de um cirurgião, colocando cada rodela de tomate com precisão deliberada. As bochichas deli preencheram. A energia voltou. A enfermeira da escola parou de ligar. E uma manhã, quando Daniel desceu para tomar café, encontrou Cauã sentado na mesa da cozinha comendo um café da manhã completo. Ovos mexidos, pão e um copo de suco de laranja, enquanto Miriam estava no fogão fazendo uma segunda leva porque ele tinha pedido mais. Daniel ficou parado na porta. O filho dele estava comendo. Voluntariamente. Com apetite. Com algo que parecia prazer. Ele não disse nada. Apenas assistiu, e sentiu algo se partir dentro do peito que ele estava mantendo fechado há 14 meses. A pressão de cada tentativa fracassada, cada consulta com especialista, cada noite lendo artigos sobre a versão alimentar infantil às 2 da manhã. Tudo isso se soltou num único momento silencioso de ver o filho comendo ovos mexidos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mais tarde naquela manhã, depois que Cauã tinha ido para a escola, Daniel encontrou Miriam na cozinha lavando louça. Ele disse: há quanto tempo ele está comendo assim? Miriam não parou de lavar. Umas 2 semanas. 2 semanas. A voz de Daniel carregou mais surpresa do que ele pretendia.
Por que você não me contou? Miriam fechou a torneira e olhou para ele. Porque ele não estava comendo por você. Estava comendo por ele mesmo. E se eu tivesse transformado isso num relatório para você, teria se tornado sobre você, e ele teria sentido isso. Daniel abriu a boca e fechou. Porque ela estava certa. E ele sabia. Ela disse: ele não precisa de plateia. Ele precisa de uma cozinha. Raquel percebeu a mudança numa quinta-feira à noite. Chegou em casa depois de uma reunião com cliente e encontrou Cauã no balcão da cozinha, de pé no banquinho, mexendo um molho de macarrão enquanto Miriam picava manjericão ao lado dele. A cozinha cheirava a alho e tomate e algo mais, algo que Raquel não conseguia nomear, mas que instintivamente desconfiou. Cauã estava falando. Não sussurrando. Não respondendo perguntas com monossílabos. Falando, com o ritmo solto e desprotegido de uma criança que se sente segura o bastante para dizer o que vier à cabeça sem filtrar antes. Miriam, se colocar manjericão demais fica verde? Tipo tudo verde. Tipo o molho inteiro fica verde. Miriam riu. O molho inteiro não. Mas se colocar bastante, muda o sabor completamente. Cheira pra ver. Cauã se inclinou sobre as folhas de manjericão e inspirou de um jeito dramático. Depois fez uma careta tão exagerada que Miriam riu de novo. E Cauã riu junto, aquele tipo de riso que vem do estômago e enche uma sala sem nem tentar. Raquel ficou no corredor assistindo aquilo. O rosto dela estava calmo. A calma ensaiada de alguém que aprendeu a controlar a expressão antes que os outros consigam lê-la. Mas por trás daquela calma, algo estava calculando. Ela não disse nada naquela noite. Sorriu no jantar. Elogiou o macarrão. Disse a Daniel que Cauã parecia estar melhorando e que era maravilhoso de ver. Cada palavra colocada com precisão. Do jeito que um jogador de xadrez move peças 3 jogadas antes de a estratégia se tornar visível. Mas mais tarde naquela noite, depois que Cauã estava dormindo e Daniel estava no escritório, Raquel sentou na cama com o laptop e pesquisou algo que vinha pesquisando havia meses. Colégios internos residenciais para crianças com desafios comportamentais. Tinha 3 nos favoritos. Já tinha feito uma ligação para um deles. O folheto estava salvo numa pasta chamada Ideias de Reforma da Casa, porque Raquel entendia que a melhor maneira de esconder algo é fazer parecer outra coisa. O plano dela era simples e paciente. Os problemas alimentares de Cauã tinham sido o argumento mais forte para mandá-lo embora. Uma criança que não come precisa de cuidado especializado, supervisão profissional, um ambiente estruturado. Ela vinha construindo essa narrativa devagar com a família de Daniel, plantando sementes nas conversas, esperando o momento certo para apresentar a opção como a escolha razoável e amorosa. Mas agora Miriam estava desmontando esse argumento uma refeição de cada vez. Cada prato de sopa que Cauã terminava, cada prato que ele limpava, cada manhã que ele descia perguntando o que iam cozinhar hoje. Tudo isso enfraquecia a base que Raquel vinha construindo com tanto cuidado. E Raquel não era o tipo de mulher que assistia seus planos desmoronarem sem agir. Na segunda-feira seguinte, ela esperou Daniel sair para o trabalho. Esperou Cauã ir para a escola. Então entrou na cozinha onde Miriam estava limpando o balcão e disse, com uma voz que carregava a temperatura de um freezer fechado, precisamos conversar. Miriam largou o pano e se virou para Raquel. Não falou. Não perguntou sobre o que era. Simplesmente olhou para ela com a tranquilidade pronta de alguém que esperava essa conversa há mais tempo do que a outra pessoa percebia. Raquel cruzou os braços. Eu conversei com o Daniel sobre a organização da casa, e nós decidimos que seus serviços não são mais necessários. Você pode terminar hoje e buscar suas coisas amanhã pela manhã. Miriam a estudou por um instante. Então disse, o Daniel te disse isso. Esta é a minha casa, Raquel disse, desviando da pergunta com a naturalidade de quem tinha ensaiado. E estou tomando uma decisão sobre o que é melhor para esta família. Miriam assentiu devagar, não em concordância, mas em reconhecimento. Ela reconheceu o que aquilo era. Já tinha visto antes, em cozinhas diferentes, com mulheres diferentes, usando rostos diferentes mas carregando a mesma intenção. Alguém protegendo o território.
Alguém removendo uma ameaça que não tinha nada a ver com limpeza e tudo a ver com controle. Vou esperar o Daniel chegar, Miriam disse com calma. E vou ouvir dele. Os olhos de Raquel se estreitaram. A calma rachou, só por um segundo, só o bastante para mostrar o que tinha por baixo. Você não decide isso. Estou dizendo, seu trabalho aqui acabou. Miriam não levantou a voz. Não deu um passo à frente. Simplesmente disse: aquele menino voltou a comer há 3 semanas. Ele ri nesta cozinha toda noite. Ele me pergunta toda manhã o que vamos cozinhar no jantar. E você quer que eu vá embora amanhã? Ela fez uma pausa. Vou esperar o Daniel. O maxilar de Raquel endureceu. Ela girou nos calcanhares e saiu da cozinha com o passo controlado de quem não conseguiu o que veio buscar e já estava recalculando. O que nenhuma das duas sabia era que Cauã estava em casa. A escola tinha ligado para Daniel ao meio-dia. Cauã estava com uma febre leve e precisava ser buscado mais cedo. Daniel, preso numa reunião que não podia deixar, ligou para a escola e pediu que trouxessem Cauã para casa, sabendo que Miriam estaria lá. A van escolar o trouxe de volta 20 minutos antes de Raquel entrar na cozinha. Cauã estava no quarto, deitado na cama com um pano úmido na testa, do jeito que Miriam tinha ensinado ele a fazer quando se sentia quente. Mas quando ouviu vozes lá embaixo, vozes duras, vozes que não pareciam com cozinhar ou rir ou nenhum dos sons que a cozinha deveria fazer, ele levantou e foi até o topo da escada. Ele ouviu tudo. Ouviu Raquel dizer seus serviços não são mais necessários. Ouviu ela dizer buscar suas coisas amanhã pela manhã. Ouviu o tom frio, administrativo, que uma criança de 5 anos não sabe nomear mas sente no corpo como uma queda de temperatura. E ouviu a voz de Miriam, firme, calma, inabalável, dizendo que esperaria pelo pai dele. Cá desceu a escada devagar. Apareceu na porta da cozinha bem quando Raquel estava se virando para sair. Ela o viu e parou. Miriam o viu e o rosto dela se suavizou com preocupação imediata, porque o menino deveria estar descansando. Cauã ficou parado naquela porta com o pijama amassado e a testa ainda úmida e os olhos carregando algo que não pertencia ao rosto de uma criança de 5 anos. Uma seriedade que vinha de entender algo que os adultos presumiam que ele era novo demais para entender. Ele olhou para Raquel. Depois olhou para Miriam. Depois olhou de volta para Raquel. E disse 3 palavras. Kata Miriam. Não era uma pergunta. Não era a voz confusa de uma criança que acabou de acordar e não sabia o que estava acontecendo. Era uma afirmação, dita com a calma plana e deliberada de alguém que tinha ouvido bastante para saber exatamente o que estava acontecendo e estava se colocando no meio daquilo. Raquel piscou. Ela tá bem ali, Cauã. Volta pra cama. Você não tá bem. Cauã não se mexeu. Disse de novo. Mesmo tom. Mesmo peso. Mas dessa vez deu um passo à frente, um passo pequeno, e se posicionou entre Raquel e Miriam. Kata Miriam. A repetição caiu de um jeito diferente da segunda vez, porque não era uma pergunta sobre localização. Era uma pergunta sobre intenção. O menino estava perguntando, com a única linguagem que uma criança de 5 anos tem: por que você está tentando tirar ela de mim? A compostura de Raquel vacilou. Não para a raiva. Para algo mais revelador, confusão. Ela não tinha calculado para isso. Tinha planejado que Miriam estivesse embora antes que alguém percebesse. Não tinha planejado que um menino pequeno com febre ficasse parado na porta da cozinha e a desafiasse com 3 palavras que carregavam mais clareza do que qualquer coisa que ela tinha dito a manhã inteira. Miriam se moveu primeiro. Caminhou até Cauã, se abaixou e colocou as 2 mãos gentilmente nos braços dele. Tô aqui. Não vou a lugar nenhum agora. Você precisa ir descansar. Cauã olhou para ela com uma expressão que misturava confiança e medo de um jeito que fez o peito de Miriam doer. Ela disse que você tem que ir embora. Miriam olhou para Raquel, de relance, sem hostilidade, e depois olhou de volta para Cauã. Seu pai e eu vamos resolver isso. Mas agora, você precisa estar na cama. Eu levo uma sopa daqui a 10 minutos. Cauã segurou o olhar dela por um longo momento.
Então esticou a mão e segurou a ponta do avental dela. Não para puxar, não para se agarrar, mas para segurar. Do jeito que uma criança segura algo que tem medo de perder. Ele disse, mais baixo dessa vez, não vá embora. Os olhos de Miriam brilharam. Ela disse, não vou. Ela o pegou no colo, com cuidado, delicadamente, do jeito que se pega algo a que você fez uma promessa silenciosa de proteger, e o carregou escada acima. Ele dormiu encostado no ombro dela antes de chegar ao topo. Quando ela desceu, Raquel não estava mais lá. A cozinha estava vazia. Mas no balcão, ao lado da tábua de cortar onde Cauã tinha cortado a abobrinha no dia anterior, havia um copo d'água que Raquel tinha servido e não terminado, deixado ali como uma frase inacabada. Miriam pegou o copo, esvaziou na pia e começou a fazer sopa. Daniel chegou em casa às 16h15 naquela tarde, 2 horas mais cedo que o normal. Miriam tinha ligado para ele. Não para reclamar. Não para dramatizar. Simplesmente disse: aconteceu algo hoje que você precisa saber. O Cauã está bem. Mas a gente precisa conversar. Quando ele chegou, Cauã estava dormindo no sofá com um cobertor enrolado ao redor dele e um prato de sopa pela metade na mesa de centro ao lado. Daniel se agachou perto do filho, pressionou a mão na testa do menino. Ainda quente, mas melhorando, e ficou ali por um momento antes de levantar e ir para a cozinha. Miriam contou tudo. As palavras de Raquel. O tom. A exigência de que saísse pela manhã. E Cauã, parado na porta, com febre, pequeno, dizendo 3 palavras que carregavam mais verdade do que qualquer conversa entre adultos da qual Daniel já tinha participado. Daniel ouviu-sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: ela te disse que eu tinha concordado com isso. Ela deu a entender. Eu não concordei. Eu não sabia de nada disso. Miriam assentiu. Já desconfiava, mas precisava ouvir ele dizer. Daniel sentou na mesa da cozinha, a mesma mesa onde Cauã agora comia refeições completas toda a noite, e colocou a cabeça nas mãos. Não em derrota. Em clareza. Aquele tipo de clareza que só vem quando algo que você vinha evitando finalmente para diante de você e se recusa a sair. Ele disse: preciso verificar uma coisa. Naquela noite, depois que Cauã dormiu na cama dele e Miriam foi para o quarto, Daniel abriu o laptop de Raquel. Encontrou a pasta chamada Ideias de Reforma da Casa. Abriu. 3 folhetos de colégios internos. Um formulário de contato preenchido para um deles. Uma ligação registrada na agenda de 2 semanas atrás. 35 minutos com uma coordenadora de admissão. Daniel fechou o laptop. Ficou sentado no escuro por um longo tempo. A conversa com Raquel aconteceu na manhã seguinte. Foi breve. Daniel não levantou a voz. Não acusou. Simplesmente colocou os folhetos na mesa e disse: isso não é quem nós somos. Isso não é o que vai acontecer com o meu filho. Raquel foi embora naquela mesma tarde. O anel ficou no balcão. 3 meses depois, Cauã arrumava a mesa de jantar toda noite. 3 pratos, 3 copos, 3 garfos. Um para ele. Um para o pai. Um para Miriam. E no centro da mesa, um vasinho com uma única flor do quintal. Um hábito que ele começou sem ninguém ensinar. Uma noite, Daniel perguntou: por que a flor? Cauã disse, sem levantar os olhos dos guardanapos que estava arrumando: a mamãe sempre colocava flores na mesa. Lembrou. Daniel olhou para o filho. Depois para a cadeira vazia. Depois para a flor. Ela colocava, ele disse. Todo domingo. Cá assentiu. Agora é todo dia. Se essa história tocou algo em você, se te lembrou que as pessoas que nos salvam nem sempre são as que têm títulos ou diplomas, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve se ainda não se inscreveu. E deixa um comentário. Quem é a pessoa que alimentou sua alma quando ninguém mais conseguia? Eu quero saber. Eu leio cada um dos comentários.